Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira de festa, hoje é dia da Virgem Maria de Guadalupe e, por meio desse mistério, iremos meditar uma coisa bem importante para a nossa conversão e para a nossa vida espiritual, que é o entendimento de que a Virgem Maria aponta para um fato crucial de nossa fé, é que o céu uniu-se à terra por meio daquele que nasceu no seu ventre. Então, ela é o lugar onde esta união se concretiza, aonde Deus se faz conosco plenamente, aonde todo Deus, também torna-se todo homem. E, em função da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa purificação, Deus achou então mais perfeito que assim o fosse. E dessa maneira, ele une os homens a ele mesmo, tornando-se homem, Então, a Virgem Maria em Guadalupe mostra esses sinais e é sobre isso que nós devemos direcionar o nosso olhar nessa festa para entender alguns recados importantes que Deus tem para a nossa vida espiritual. Então hoje é um dia de muita festa, de muita celebração. Estamos no meio do Advento esperando o Natal e é justamente esta alegria que a Virgem Maria vem proclamar para os seus filhos no dia de hoje, no dia de sua festa. Para mim, é um motivo de festa dupla. Tanto é aniversário da minha mãe, a Virgem Maria, Mãe dos Céus e Mãe de Cristo, mas também é festa de aniversário da minha mãe aqui da terra, A Dona Raimunda da Conceição, que também nasceu no dia 12, foi registrada no dia 29, mas isso não impede que a gente celebre os 2 dias. Então hoje também é dia de celebrar com ela. Ontem foi triste porque eu tinha feito, um vídeo legal aqui, bacana. Tava doido para compartilhar com vocês porque era sobre a Virgem Maria de Loreto, O milagre da transposição da casa lá de Nazaré, a casa de Jesus, São José e da Virgem Maria, que foi transportada e hoje se encontra na Itália. E eu estive lá em junho com a minha irmã e aí a gente fez várias filmagens e tudo. Então eu editei um vídeo, ficou bonito, o vídeo estava legal. E aí não sei por que cargas d'água apagou tudo, mas absolutamente tudo. Até as imagens que eu tinha gravado lá. Incrível isso, Mas me motivou a perceber, esse é um mistério grandioso, porque veja, nas imagens, nos vídeos, que até hoje eu não postei nem no Instagram nem aqui, eu estou adentrando um templo muito sagrado, E foi com essa intenção que eu fiz o vídeo ontem. E eu penso, é a casa de nossa mãe, de Jesus, de São José, então é muito sagrado. E assim como a gente teve muitas dificuldades e percalços para estarmos lá em Loreto no meio do ano, também eu penso que é um caminho também de oração, de resguardo, de luta, de ascese, para a gente poder entrar nessa casa, em Nazaré. E é bem sobre isso que o mistério de hoje quer fazer a gente meditar. Sobre quão séria, importante, feliz, grave, alegre, confiante e corajosa é a nossa ascese, é a nossa busca de Deus, é a nossa vida espiritual, quão comprometida ela é. Hoje o recado da Virgem Maria para São Juan Diego é: não estou eu aqui, que sou sua mãe. Então nós temos essa condição de sermos tão amados por Deus, que nos deu a vida, nos deu a nossa mãe nessa terra, como eu celebro hoje, nos deu também nosso Pai, nos deu a Virgem Maria, nos deu seu Espírito, nos deu seu corpo, seu sangue, ou seja, não sou eu aqui que sou sua mãe. Esse caminho de ascese não é impossível, não é indesejado, por mais que o mundo não queira e rechace esse sonho do seu coração. Ontem, uma paciente parou para mim e perguntou assim, falou: eu desejo, Dr. Fábio, que o Senhor realize todos os seus sonhos. Eu não sei quais são, mas eu quero que Ele realize todos os seus sonhos. E eu tive aquela certeza nítida
quando ela me perguntou isso, qual seria o meu sonho? A certeza nítida de qual é. E eu só não falei, talvez para não escandalizá-lo naquele momento, porque eu pedi o meu sonho ao céu, né? Eu desejo Jesus, eu desejo ser salvo, desejo que toda a minha vontade, as minhas razões de amar sejam saciadas. É isso que eu quero, né? Então eu não pediria hoje, né? Num dia tão celebrativo, eu não pediria outra coisa primeira que não essa. E as outras coisas, claro, do dia cotidiano, da saúde, é tudo meio que um acréscimo de comunhão. Mas isso seria o mais importante. É sobre esta união que a gente vai meditar no dia de hoje. Então, rezemos, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça de compreender quão grandioso esse mistério, mas também quanto benefício existe meditar sobre essa realidade de termos uma mãe no céu, uma rainha, mãe de nosso Senhor, que é mestre, rei e redentor, e que esta mãe seja educadora, protetora, forte, defensora e seja para nós esta mãe. Não sou eu aqui, não estou eu aqui, que sou a sua mãe. Essa frase não pode sair de nosso coração. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, nossa mãe, nossa mestra, Senhora, dê-nos a graça de não desanimar, de não desistir e de olhar, ó Virgem Maria, para esta união plena que se realiza no teu ventre, na tua casa, na tua história, onde Deus se faz homem, onde esta ponte se conclui, onde o homem tem Deus conosco, por meio do teu sim, por meio da tua docilidade, por meio da tua entrega a Deus, que operou em ti maravilhas, que para sempre serão recordadas. Bem-aventurada é tu entre as mulheres, entre todas as pessoas, entre todos os homens constituídos em graça, porque a graça que habita em vós é maior, é mais abundante, é estrondosa, ela é venturosa, e é nessa alegria que nós celebramos a festa de hoje em Virgem Mãe. Por isso nós te pedimos, atendei o sonho de todos os meus irmãos e irmãs, de toda a igreja, de todo o coração suplicante, que em vós confia, para serem amados, para chegarem ao encontro de Cristo, para de fato viverem o amor que Ele propõe a cada um de nós. A Senhora faz essa ponte, fez essa ponte, é essa ponte. Dê-nos essa graça, ó Virgem Maria, de, nesse Natal, nos recolhermos e chegar bem perto do menino nesta manjedoura e podermos adorá-lo, podermos ouvir seu coração, suscitar em nós as virtudes que estão latentes, a coragem que foi esquecida, o amor que se esfriou, a esperança que titubeou e a fé que se arrefeceu. E nós te pedimos, ó Virgem Maria, que essa tua força, já que és nossa mãe, permeie a nossa vida para todo sempre. E no dia final, resguardados por este mesmo amor, sejamos conduzidos à eternidade, onde teu Filho será para nós o pão de cada dia, o pão da eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. Hoje, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre a imagem, né? Essa imagem que apareceu na tilma de San Juan Diego e que já foram feitos vários testes científicos para entender por que ela não tem marcas de pincel, por que ela não tem tinta reconhecível na natureza, por que ela, apesar de ter sido impressa por Deus, né, pela ação da graça, num tecido tão frágil que geralmente desmancha em torno de 30 anos, permanece cada vez mais intenso em suas cores, em sua beleza, já há mais de 4, 5 séculos, né?
Então, é um milagre retumbante que este quadro, né, não tenha sido pintado por mãos humanas, mas dado a Deus para nós, para que nós entendêssemos o que Ele quer nos dizer em cada um de seus detalhes. Antes disso acontecer, desse milagre acontecer no século XVI, a América foi descoberta. E a América sendo descoberta, trafegaram aqui nesse novo continente com 3 caravelas. E o nome dessas caravelas era Santa Maria Pinta Nina, ou seja, Santa Maria Menina Pintada. O tempo se passou e, séculos depois, aconteceu esse milagre no México, no qual um índio, San Juan Diego, foi chamado pela Virgem Maria para testemunhar a necessidade que ela tinha de passar um recado, de transferir uma mensagem, onde ela pedia que se construísse um santuário, mas principalmente que todos vissem aquela imagem que ela cravava em sua tilma, e aquela imagem era para quebrar a incredulidade dos homens, como que se ela assinasse um testamento de quão grave a sua mensagem era. E essa tilma, convence o bispo de que, de fato, um milagre se operou. Isso aconteceu quando a Virgem Maria, na sua terceira aparição, deu a São Juan Diego a incumbência de colher flores típicas do inverno, mas foram colhidas na secura do verão. E ele colheu estas flores que milagrosamente cresceram, guardou na sua tilma e ia dar ao bispo a pedido da Virgem Maria, mas ao despojar as flores, sua tilma tinha uma imagem cravada da Virgem Maria, essa imagem que até hoje perdura, apesar de o tempo já ter passado tanto e as cores cada vez se tornam mais intensas. E existem tantos detalhes, como uma música impressa no manto, como o fato das estrelas que estavam no manto dessa imagem também serem notas musicais. Elas também mostram uma constelação que marca o dia exato da aparição, da primeira aparição a São Juan Diego. E na leitura de Apocalipse 12, nós temos uma imagem que reflete exatamente isso daqui. Veja o que se diz no primeiro versículo. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias para dar à luz. Veja como a expressão da Virgem Maria ela é contida. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com a cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou na terra. Este dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar luz, a fim de que quando ela desse a luz, lhe devorasse o filho. Olha que grave essa visão, Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger, ou seja, deve ser rei, sobre todas as nações pagãs com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus, de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para ir ser sustentada por 1260 dias. E aí, houve uma batalha no céu. Miguel com seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travavam combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão e a primitiva serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com eles os seus sequazes. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador
de nossos irmãos que os acusava, dia e noite diante de Deus. Estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Vejam, por isso, alegrai-vos os céus e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher. É claro que aqui se fala sobre uma nova maternidade, né? Essa mulher que dá a luz ao menino, mas também dá a luz à igreja. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas, de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, a eternidade, fora do alcance da cabeça da serpente. Cabeça essa que esta mesma mulher esmaga com seu calcanhar. Então, meus irmãos, esta é precisamente a imagem que a gente vê em Guadalupe. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés. Então a Virgem Maria coloca essa palavra, impressa para que a gente recorde. Então, todos os católicos que estavam ali naquele conflito no México, entre nativos, entre espanhóis, entre uma doutrina pagã que promovia infanticídio, que promovia também o gerontocídio, que era a morte dos idosos, dos inválidos, dos deficientes, sacrifícios pagãos de vidas animais e humanas para entidades demoníacas. Também existia uma falta de moral nos costumes, na vida pública, na falta de empatia, de comunhão, e a Virgem Maria apresenta-se com um recado claro. Para os espanhóis, ela remeteu diretamente para Apocalipse. E para os índios ali presentes, o que a Virgem Maria falou? Falou por todos esses sinais. Então, o cabelo preto e o manto era dado às mulheres que são virgens. Assim andavam as moças indígenas. Além disso, o fato dela trazer na sua túnica uma fita amarrada em seu ventre de cor preta indicava que ela estava grávida. Então eles já entenderam que era uma coisa portentosa. Uma menina, jovem e bela, virgem, estava grávida. As flores impressas em sua túnica tinham uma rosa que era considerada régia, aquela flor que São Juan Diego colheu aos pés da aparição da Virgem Maria para dar ao bispo. Então essa flor indicava que ela era rainha. Então eles entenderam isso de cara. Então o filho que ela esperava era rei, que iria governar sobre todos os povos, para governar o povo, administrar-lhe bens e também para prover o pão de cada dia, para prover a eternidade, para prover o crescimento espiritual de seu povo. Então eles entenderam que quem estava aparecendo ali era uma rainha e ela estava esperando o rei nascer. Além disso, o seu manto para eles era sinal claríssimo de que o manto azul estrelado significava o céu e a sua túnica de cor régia, de cor parda, terrosa, indicava a condição deles, serem humanos, E o anjo que está debaixo dos seus pés, com 2 asas a sustentá-la, une a sua túnica com o seu manto, promovendo, dizendo que esta gravidez, que esta rainha, que esta menina virgem e grávida, estaria ali promovendo a união entre o céu e a terra. União essa que nunca ninguém conseguiu promover, por mais que tivesse boa vontade para com isso. Profetas, reis, sacerdotes. Então, os índios entenderam, e os espanhóis também. As mãos postas da Virgem Maria dizem exatamente que ela quer união desses povos. Uma mão é parda e a outra mão é branca. Então,
Ela desejava que os povos vivessem em harmonia, coabitassem e até mesmo fossem um só povo. E isso aconteceu. Eles entenderam o recado. Era como se ela dissesse um cessar-fogo e cessar a todo infanticídio. O dragão raivoso que queria devorar Jesus não vai triunfar. Esse recado os espanhóis entenderam muito bem porque recordaram dessa passagem de Apocalipse 12. E outra coisa importantíssima sobre Apocalipse 12 que os espanhóis também entenderam. O dragão, depois de não ter conseguido vencer contra o menino, depois de não ter conseguido vencer contra os anjos do céu, tentou ser inimigo da Virgem Maria. Mas a Virgem Maria foi resguardada e o dragão foi vencido, porque ela pisa-lhe a cabeça. E outra coisa importantíssima, que também a gente entende em Apocalipse 12. O dragão então tentava varrer as estrelas do céu, tentando seduzir a inteligência dos anjos e também tentando, retirar a vida das crianças que morriam de infanticídio naquela época. Portanto, esta imagem também nos ajuda a entender a necessidade que temos de preservar alguns valores que são importantíssimos. A vida humana, em todo o tempo, a graça de Deus, o fato de termos um rei que venceu o dragão, que é Jesus, de termos uma rainha que é mãe, que é pura, que tem um manto sobre o qual ela protege a todos e que tem uma palavra de profecia para nós. Não sou eu aqui que sou sua mãe? Então o caminho de ascese para Deus é possível. O dragão foi vencido. Cristo é rei. A Virgem Maria, nossa mãe, é rainha. E o reinado de Cristo é perene, é constante. Portanto, meus irmãos, temos todos os motivos para buscar a virtude que em nós ainda não cresceu, para buscarmos a coragem que em nós precisa ser fortalecida. A missão dada pela Virgem Maria a São João Diego parecia inicialmente simples, mas ela desdobrou-se tanto a um ponto em que foi diferencial para a história de toda a América e, por que não dizer, de todo o mundo. Veja que bonito! Na descoberta da América, Deus já predizia Santa Maria Pentanina. E na história, um povo na sua pior fase, na sua pior decadência, recebeu a visita de uma mãe que quis mudar todas as coisas ao evidenciar seu filho que estava em seu ventre. Agora você me pergunta, que diferença pode ter, Fábio, a devoção à Virgem Maria para a vida espiritual, para o crescimento espiritual, para a santificação, para a aproximação com Deus? O Evangelho de hoje dá a resposta. Em Lucas 1, versículos de 39 a 47, a primeira coisa que esta Virgem Maria, a Virgem grávida, faz ao conceber Jesus por obra do Espírito Santo é isso daqui. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha, Santa Isabel, pode-se dizer aqui que ela tornou-se santificada. O Espírito Santo a encheu. Sabe o que significa? Significa que aquele pecado ali presente, ou a concupiscência ali presente, foi embora. E Santa Isabel estava vivendo um momento de muita dificuldade, tanto com a gravidez na idade avançada, como pelo mutismo de seu esposo, como pela condição difícil de sustentar uma gravidez, pelas dúvidas e medos em seu coração. Mas Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E esse Espírito Santo clamou nela um grito. Versículo 42. Com um grande grito, ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Santa Isabel viu Guadalupe. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela reconheceu imediatamente que ela estava grávida, pois o Espírito lhe revelou isso. E que era o Senhor. Portanto, o rei estava ali. E, portanto, sua prima não era simplesmente mais sua prima, mas a rainha. Por isso vem o questionamento.
De onde vem essa admiração, então, tão grande? Que ela falou, de onde me vem a honra, né? Primeiro, ela não sabia isso humanamente, sabia isso pela graça. Isso aqui aponta para nós que o fato de nós buscarmos a virtude e lutarmos contra o pecado por meio da confissão, por meio do exame de consciência, por meio da entrega aos sacramentos, por meio dessa vitória contra o dragão, né? De apresentar diante do sacerdote para que Cristo limpe os nossos pecados, faz com que o Espírito Santo nos encha. E cheios do Espírito Santo, a gente proclama as verdades de fé que são mais importantes. E diante dessas verdades de fé, uma alegria inaudita começa a gritar em nós, a fim de que os nossos ouvidos passam a ser então despertados. E as verdades que Deus compartilha apenas com os pequeninos, tornar-se-á uma verdade que você se torna ciente, contemplante, adorante, e ela vai modificar sua vontade, suas atitudes, sua vida espiritual, sua vocação, seu estado de vida. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me vinha visitar? Logo que a tua saudação chegou ao meu ouvido, porque a fé, a verdade chega pelo ouvir. E aí simplesmente foi por uma saudação. Então o Espírito carregou graça nessa saudação. A criança pulou de alegria no meu ventre. Também São João Batista então tornou-se cheio do Espírito Santo. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, porque ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. É Evangelho. A razão para nós, estarmos alegres hoje é que Deus uniu o céu à terra por meio disso aqui, desse sim. E ele está cravado no Evangelho eternamente para que o nosso coração perceba. Meu filho, não tente nem procure tentar fazer uma caminhada de ascese tão profunda assim a Deus, estando todos nós lotados de tão graves pecados, sem acreditar que Deus uniu-se a nós e que esta união pediu um sim desta menina doce, santa, pura, virgem, reta, casta, humilde, serva, feliz, pobre, forte, honrada, belíssima. E ela disse sim. Portanto, se nós ainda estamos muito cá, terrenos, e ainda em nossas baixezas, não sou eu aqui que sou sua mãe? Então a devoção mariana faz toda a diferença. Toda a diferença. Eis um caminho aí que humilha Satanás, que o deixa completamente acossado. Portanto, meus irmãos, diante dessa graça revelada hoje ao nosso coração, tenhamos a alegria por termos essa devoção. Que Deus abençoe você, participe da Santa Missa, é um dia muito importante, um excelente final de semana e a gente volta aqui na terceira semana do Advento. Um abraço, tchau, tchau.